Nesse momento nós vamos tratar sobre os vocais, as suas devidas pronúncias, as formas de pronunciar. Nós já tratamos do alfabeto, que são 26 letras. O alfabeto é mais fácil do que, às vezes, a pronúncia de certas letras, tanto vocais como consoantes. Tem vocais, né, e tem consoante que, às vezes, é devido vocês ter o idioma no português, às vezes há dificuldade na pronúncia, de poder pronunciar corretamente. Então nós vamos treinar aqui nessa tarde hoje. Nós vamos começar pelo A, da letra A. Não, meu filho vai... Vocês lembram mais ou menos como é que falava o A sozinho, o A curto? Seria tipo a tônica, né? Ela curta. Ó. 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 A. Pode ver que você faz pra dentro. Ó. Ó. Parecendo um O, né? Parece que é um O devido à boca, mas é bem curto. Ó. 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 Aí depois você tem o longo. Lã. Do corta. É lã. Lã é um pouco mais fácil. É A. A. Pode ver que é O. A. A. Vamos citar algumas palavras com só um A. Os irmãos sabem, conhecem algumas palavras somente com um A. Né, com um só A. Com um A só. Yeah. Sorry? Can. Lembra mais um? Sac. Lã também é como é? Lã. Qual mais? Cat. Qual mais? Tant. Lembra mais um? Tem várias. Só que a gente não... Mas treina a cabeça de vocês. Lant. Hã? Lant. Com mais? Paz. Paz. P-A-S. Já botei aqui, né? Não sei. Essa eu olhei aqui. Paz. Hã? Paz. Essa eu não sei o que significa. Take. Nat. Mat. Nath, é verdade. Nat. Nath molhada, né? Mat. Com mais? Pan. Pan. Então tá aqui, tudo com um só A presente. Esquentou agora. Tem hora que tá calor, tem hora que tá frio, Essa Holanda é engraçada. Nossa, esse clima tá... É engraçado também que de madrugada costuma de esquenta. Eu sinto um pouco de calor de madrugada. É frio. Eu tiro um pouco da... Então vamos lá. A pronúncia com um só A. Como é que os irmãos normalmente, se vocês não sabiam, vocês chamariam isso aqui? Ou pronunciaria essa palavra? Por exemplo, o can. Você pode ver que can é diferente de can. O K, A. Tu escreve O. K, A, N. Can.
Can. Can. Can. Can. Can. Por exemplo, tas. 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 Sac. 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 Lã. 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 Cat. Cat. Tant. Tant. Lant. Lant. Pas. Pas. Nat. Nat. Mat. Mat. Pan. Pan. Essa é a pronúncia com um só A. Agora nós vamos para o 2A. Então esse é o O e esse é o A. Ó. A. 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 Ó. Alguém sabe algumas palavras com 2A? Cas. Esse aqui veio na minha cabeça, não. 2A seria cas. Cas. Man. Cas. Man. 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 De A. Man. Man. Mais um? Tart. Olha. Tart. Wat betekent dat? É bolo, torta? Ja, precies. Também tem tart. Então também 2A. A. Lars. 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 O que significa Lars? Botina. Aquelas botas, pode ser uma bota, pode ser aquelas também contra a água, né? Que também usa quando chove as coisas. Lars. Bota. Botina. Botina, bota. Lars. Também 2A. Então, qual que é esse aqui? A. O. Ó. O. Ó. E esse? A. 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 O. Ó. A. A. Você pode ver que isso aqui parece do alfabeto. A. Tá vendo o alfabeto? A, B, C, A. Então o A, sou normal, né? Quando você está citando o alfabeto é normal. A. Agora quando você está falando de curto ou longo, é O ou A. Ó. O. A. Ó. Ó. E qual que é o próximo agora? A. Qual que é o próximo agora? Ué? Isso mesmo. O A, né? No alfabeto A, B, C, D, A. Hebben we de Ei. A. Ei. Não, também existe no holandês um só e também existe duplo. Dobro. Então, we hebben in Nederland één E en we hebben ook dubbel E. En dat wil zeggen lang of verkorten nog een keer. Nou, quando é um curto, por exemplo, utilizamos Pet. 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 Pode ler que é E. Pet. Pet. E. P, E, T. Pet. P, E, T. Então é um E. Pet. E. Pet. Pet. Por exemplo, outras palavras também com E. Também muito conhecido. Ver. Então, Ver. R. V, E. Ver. 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 Quando é dois E. Quando cita dois E. Aí é EI. EI. Então é EI. EI. Então, pet. P, E, T. Pet. Pet. Ver. 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 E também tem o double A. Por exemplo, um muito conhecido aqui. Não, bem. Bem. Então, bem. Double A. Bem. Bem. Por exemplo, também feio. 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 Então, ei, bem, feio. Isso aqui é pet, ver. Pet, ver. É mais encurtado.
Bem. Bem. Pet. Pet. Bem. Bem. Pet. Pet. Pode ver que é pet, bem curto. E bem. Pode ver que Mais prolonga, mais longo. Pet. Pode ver também no início aqui, quando nós lemos. Por exemplo, pronúncia da Aussprache. O O que nós aprendemos aqui, para vocês que falam português, seria como se pronunciasse ângulo. 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 Então você pode pronunciar como se fosse ângulo. Então é O, O. E por exemplo, o double A, que é o duplo A, seria de sala, mala, seria a mesma coisa. Sala, mala, você pode ver que sala, mala seria o A. O A tá mais... Entendeu? Mais aberto. Porque tem dois, né? É, leg of a tray sempre, preciso. Então, tem o ângula, que é um encurtado, e tem o sala, que para vocês, mala, seria, por exemplo, como se fosse no holandês o double A. Então, por exemplo, nós temos cas, klaar, taart, sal, vaak, fam e lan. Então, nós podemos ver que assim, por exemplo, também, e no fim de uma sílaba, por exemplo, igual eu falei para os irmãos, quando você faz uma sílaba, né? Também o A, ele continua longo, né? Quando eu falei para os irmãos semana passada, quando não se termina com um consoante. Então, quando está aberto, né? O vocal está aberto, por exemplo, você está fazendo a sílaba e ele se encontra aberto. Então, quer dizer que ele é um longo. Mas quando se encontra fechado, o que é encontrar fechado? Com mais um consoante ao lado dele, quer dizer que ele é um curto. Então você tem que prestar atenção nisso na pronúncia. Então quando você vê que na sílaba ele só está a última letra é um vocal, então simboliza que ele é um longo. Quando você vê na sílaba presente, no último final, você vê novamente um vocal e um consoante junto, que significa que ele é um curto. Então também a pronúncia é muito importante. Por exemplo, aqui embaixo está falando A de ângula, pronuncia-se mais no fundo da garganta, como eu falei para os irmãos, um pouco para dentro. O, tá vendo? Mais para dentro. O. Igual os irmãos parece que soa como um O, mas se você prestar atenção é O. Então você tem que um pouco mais profundo da garganta, para que ele possa sair mais perfeito. O. E o A, O, A, O, A, O, A. Então, isso é exercício e bastante prática para poder pegar. Agora vamos para o E. O E, por exemplo, o E do holandês, o solto seria como está ou festa. Então, festa ou está, por exemplo, Então, pet, ver, kerk, ben, melk, plek, gek, bel. Então são essas palavras, né, que são bem conhecidas. Pet é boné, ver é estrada, kerk, igreja, ben, sor, melk, leite, plek, lugar, gek, doido ou louco, bel, ligar. Entendeu? Sim. E você pronuncia como se você estivesse falando português, por exemplo, está ou festa. E o double A, que é o EI, por exemplo, como é que fala essa palavra em português? Em. Em. Por exemplo, bem, bake, Bake. problema, Problema. feio, Feio. reis. Rei. Então, está escrito também. Então você pode ver também que muitas vezes é pronunciado double A, como eu já falei com os irmãos, no fim de uma sílaba e no fim de uma palavra monossilábica. Monossilábica, assim que fala? Monossílaba. Monossílaba. Sílaba. Não, de baixo aqui, essa é monossilábica. É monossilábica. Seria como aqui você está vendo, duas consoantes, depois chega a vocal. Monossílaba. Tipo Entendeu? monossílaba. Sim. Que seria só uma sílaba presente. Uma só é vocal presente. Então vamos lá. Agora nós vamos para o I. Por exemplo, como o I em Y.
Então, lick, por exemplo, lick. 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 Estamos no I. Lick. Você pode ver que o I aqui, ele não é pronunciado como I. Ele é um pouquinho mais para dentro. Como, por exemplo, Y. Como vocês falam, Y. Tá vendo que é um pouquinho para dentro? Então seria, por exemplo, lick. Lick. I. Tá vendo que ele é um pouco I. Lick. 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 Lick, que significa lamber. Lick. 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 Por exemplo, sim. 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 I. Sim. Sim significa frase. Ou ter vontade também pode ser também. Por exemplo, min, que é menos. Min. 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 Por exemplo, lip. Lick. Ik. Lip. Lip. Lick. Por exemplo, miss. 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 Miss? Ja, miss. Miss é saudade? Não, é ik mis je. Perder? Ja, ik heb ons der. Ik mis je. Seria tipo perder Só ou falta, né? sente Sente falta, falta. uma coisa assim, um significado assim. Por exemplo, nós podemos ver aqui que o E, né, que é o lick, sim, min, lip, miss. Pode ver que o I encurtado tem bastante prático para você poder pegar ele certamente. Agora não existe dois I. Quando você quer falar o longo I, não é dois I. Você coloca um I e um E. Significa I. I. Então, por exemplo, de imagem, ilha. Então pode ver que esse aqui soa mais como I. Que nós conhecemos no português. I. Então você pode ver que é o I. I. Então ele por exemplo, palavras com eles. Knits. Fits. Fit. Knits. Por exemplo, fits. Significa bicicleta. Knits significa nada. Fits significa bicicleta. It's. It significa alguma coisa. It's. Tá vendo? It's. It's. It's é alguma coisa? Significa alguma coisa. O sick significa doente. O enfermo, né? Sick. Enfermo. Rim significa cinto. Rim. Também tem o seal. Seal significa alma. Ok? Então esse é o I. Tem o I. O I. O I. Então, os I é junto ao longo. Então esse é o vocal longo do I. Tem o curto e tem o longo. O longo se escreve com I E junto. I. I. Agora no holandês também existe no holandês também. Por exemplo, nós falamos de lan ei e tem o corta ei. Porque nós também temos uma expressão de usar na Holanda. Por exemplo, lan ei e corta ei. Por quê? Por exemplo, o ei ou ei no português seria como reis. Reis. A pronúncia como reis. Por exemplo, esse aqui é uma letra, é visto na Holanda como só uma letra só. E aqui no holandês é visto como duas letras.
Então, duas letras, por quê? Porque isso aqui também se encaixa como o Y. Lembra que eu falei para os irmãos que se você analisar o alfabeto, você vai ver que essa letra aqui se enquadra no mesmo lugar que o Y. Então, estão na mesma posição. Então tem o LAN e o corta E. Por que tem o LAN e corta E? Porque os dois têm o mesmo som na pronúncia. Esse é E e esse é E. Todos os dois são E. Então, como é que eu sei quando eu escrevo com esse ou quando eu escrevo com esse? Prática. Você tem que decorar e praticar. Mas todos os dois têm o mesmo significado. Por exemplo, não há regra para o uso do vocal E ou do tintongo E. Então você pode ver que esse aqui é uma vocal e esse aqui é uma ditongo. Deve-se aprender as palavras pela prática. Existem mais palavras com esse do que com esse, que é o E. Ok? Então existe mais palavras com I, J junto do que com E e I. Ok? Mas isso tudo são práticas. E todos dois se pronunciam como E. E uma é uma titonga e uma é uma vocal. Então vocal, ditongo. Agora preste bem atenção. Nós vamos para o O. O. A letra O. Também tem um O e também tem dois O. Um curto e um longo. Ok? Então preste atenção. Como é que eu pronuncio um O só? O. 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 Por exemplo, vamos pegar o livro como auxílio. Stop. Stop. O que significa stop? Parar. Parar. Stop. Parar. Por exemplo, pop. O que significa pop? Boneca. Boneca. Pop. Pop. Por exemplo, o que significa Dorp? Dor. Vilarejo. Dorp, vilarejo. Dor. Dorp. Dor. Então todos têm um O. Então um O só se pronuncia como O. O. Então para dentro, igual, a mesma coisa quase igual a do A, é para dentro, na garganta. O. 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 Stop. Pop. Dorp. Então é para dentro. Você pode ver que é bem curto. Então, Parece que O. põe um O no R, Dor. Dorp. Dor. É um P. Dorp. Dorp. Ah, É Dorp. Tem um parece. Ah, tá. É uma tremidinha. Tremer a É uma língua. tremidinha. Ah, Por exemplo, no português seria como pó. Pó. Tá aqui, ó. Pó. Pó. O O é para dentro. Então, O. E também tem o dois O, que significaria no português como voo ou ouro. Então você pode ver que ele é mais para fora. Voo, ouro. Então no holandês é O. O. Por exemplo, oak. O que significa oak? Também. Também. Oak significa oak. Também. Por exemplo, rogue. O que significa rogue? Fumaça. Rogue significa fumar ou fumaça. Rogue. O que significa, por exemplo... Isso aqui é fácil também. Bom. Bom. Árvore. Bom. Árvore. E o que significa esse? Bo. Boss. Bous. É nervoso? Nervoso? Não. Bous. Esse é bom. Ah, floresta. Bos. Floresta. Bos. Bos significa floresta. Pode ver, tá vendo? Agora tem uma palavra que ela falou ali. O bous é dois O. É dois olhos. Ó, esse é bos. Bos. Tá vendo? Bos, porque é O. O. Bos. Bous. Agora ou, né? Bos.
Bows. Boss. Bows. Dá pra vocês verem a diferença? Boss. Bows. Então quando tem só um O, que é o curto, boss. Boss. 2, bows. Isso aqui é um O. Isso aqui é O. Então bows, boss. Bows, boss. Então vamos lá. Qual mais nós podemos utilizar aqui? For, por exemplo. O que é for? For. Para. Ou na frente, for. For. Pode ser tanto para ou senão à frente. Ok? Então nós podemos ver que também é utilizado no fim de uma sílaba. Igual eu falei para os irmãos, né? Isso ainda já foi explicado. Por exemplo, se eu falasse aqui... O que é molde? Molde. Molde. Tá aqui no livro, o que é? Molde. Mold. Na verdade, eu não sei não. Não sei. Vou procurar aqui para vocês. Mold significa tipo... Aqui está falando no dicionário holandês. Por exemplo, você tipo pegar um peixe e limpar ele ou preparar ele em pedacinhos. Essa palavra eu não utilizo não, é mais para pessoas que é fazendeiro de peixe. Então deixa eu tomar. Mold. Se você no caso não vai usar, mas é a forma de você preparar um peixe. Você vai mold ele, você limpa, deve ser a limpeza dele, né? Refis, e você corta ele em pedacinhos, você Esse é um prepara jeito ele. de preparar. Essa é uma forma de preparar, mold. Por exemplo, o mold aqui também, e o coal. Coal também. O que é coal? Acho que é uma verdura, não? Não sei o que é. Coal. Coal é uma planta, né, de verdura, seria uma verdura. Sabia que eu tinha que ver. Que acho que seria no brasileiro, eu acho que seria a couve. Eu acho que é mesmo. Seria a couve. Que na verdade nós falamos vitcoal. Vitcoal, então seria a couve. E stone. Tem o rodocoal, chronocoal, entendeu? Tem vários tipos de coal, mas o coal em si seria a couve. Couve, né? O stone, porque o stone com O eu já sei, é chato, né? Sim. Agora eu com 2 O aqui, eu não tô lembrada o que é. Stone. Yeah. Stone seria tipo o vapor. É vapor. Stone. Vapor. Stone. Então a mesma coisa também nós podemos tirar por aqui. Agora isso é bom saber. Tem o stone, que é um ó só. Se eu decorei, não vou esquecer. E tem um stone. Então você pode ver aqui a mesma coisa. A mesma coisa igual isso aqui, né? Que é o boss, bowls. Que é stone, stone. Stone, stone. Então isso aqui é chato ou não legal. Isso aqui é vapor. Stone. Ok? Ok. Então vamos continuar. Agora nós vamos para uma que é muito difícil para vocês. É o, né? Tem um e tem dois. Piorou os dois. O 2 é mais fácil. O 2 é U. U. Agora, o 1 só, que seria um pouco assim mais difícil. Por exemplo, seria como se fosse up, em inglês, né? Suck, sock, em inglês, né? Que significa up, em cima. Sock, se não me engano, é futebol ou chutar. Sock. Então vamos lá. Up, então Então você pode ver que é por exemplo, de terug. Terug. Por exemplo, esse aqui também é bonito.
Brug. Brug. O que significa terug? Voltar. O que significa brug? Ponte. E o que significa mur? Parede. Mur. Não tô lembrando. Nee, mur. Esqueci. Mur. Mosquito. Mosquito. Sabia? Na verdade seria pernilongo, né? Para nós. Pernilongo. Mur. Pernilongo. Mur. Por exemplo, esse aqui também. Stuk. 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 O que significa stuk? Pedaço. Stuk significa um pedaço ou quebrado, depende da expressão. Pode ser um pedaço ou pode ser quebrado. Ok? O que significa esse? Rum. Borracha. Borracha. Rum. Então nós podemos ver que é e. Então, terug, stuk, brug, rum, mur. Ok? É totalmente prática. Agora nós vamos para u. Não. Por exemplo, esse. Wat betekent deze? Parede. Muur. Disse? Muur. Então, muur. Even kijken, andere. Difícil esses dois né? Oh, deze is makkelijk. Iedereen kent het volgens mij. Uur. Uur. Wat betekent uur? Hora. Isso mesmo. Uur. Por exemplo, deze is ook leuk. Wat betekent deze? Vuur. 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 Wat betekent dat? Fogo. Fogo. Vuur. Então você pode ver que na pronúncia é um biquinho. Vuur. Uur. E aqui é u. U. Terug. Stuk. Brug. Rum. Mur. Pode ver que os que são encurtados a palavra é mais curta também. Você vê que a pronúncia demora muito. Por exemplo, mur. Também que é um pouquinho mais. Uur. Vuur. Agora mur, tá vendo? É bem curto. Mur. Mur. Brug. Terug. Stuk. Rum. Mur. Vuur. Tá vendo? Você vê que aqui é mais curto e aqui é mais, a pronúncia é mais longa. Mais fácil, mais curto que é o mais longo. Sei, cara? Você acha já difícil o U? Eu tinha mais dificuldade nele. Eu também tenho uma pra falar o U. E o U. Terug. Então é terug. Então vamos lá. Para pronunciar o vocal U, deve-se fazer um biquinho, como eu falei para os irmãos. Então, um biquinho. U. Então vamos lá. Encontros vocais. Vocálicos. Encontros vocálicos. Por exemplo, o ao. Fala comigo. Bicho, os dois parecem igual. Esse. Existe esse. E existe esse. Você pode ver que aqui seria para vocês ou, se fosse pronunciado. Mas no holandês, todos os dois têm o mesmo som. Então, todos os dois é au. Por exemplo, vou colocar uma palavra aqui fácil. Gauw. Gauw. E vou colocar uma palavra do lado para os irmãos perceberem. Duas palavras. Você pode ver que vai ser a mesma pronúncia. Não muda nada. Ó. Gauw. Gauw significa em breve. Gauw. Olha, vê se você vai ver alguma diferença no som. Então é gauw
Cal. 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 Tem diferença? Não. Não. Escreve só diferente. Cal. Então, a escrita é diferente, mas a pronúncia é igual. Cal. 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 Então, au. Então, todos os dois têm o mesmo som. Por exemplo, não existe regra para o emprego dos tintongos ao ou ao. Deve-se aprender pela prática. Existe mais palavras com esse aqui, que é o U junto, do que a U junto. Então, isso é coisa que você deve decorar e aprender em casa. Agora nós vamos para o eu. Esse aqui. Eu. Por exemplo, uma palavra muito conhecida. Neus. Eu. Esse aqui é o eu. Então, por exemplo, você tem que fazer tipo uma forma, quem fala francês é mais fácil isso aqui. Que, por exemplo, le, eu. Então, eu, por exemplo, reus. Ou senão, esse aqui é mais fácil para vocês. Qual que é esse aqui? Kleur. Kleur. Neus. Neus. Kleur. Neus. Kleur. O que significa kleur? Cores. O que significa neus? Nariz. Isso mesmo. Ok? Então isso é o eu. Neus, kleur, eu. Ok? Ok. Gaan we verder naar deze. Oi. Welke is deze? Oi. Esse também é facinho. É U. U. É o U. Por exemplo, uma palavra muito fácil. Ai, mudei. Qual palavra é essa? Cu. Vaca. Cu. Cu é vaca. Cu. Você pode ver que é o U. Tá vendo? O. O-U. Então, cu. Cu. Outra palavra, por exemplo, você falou. Qual foi que você falou? Muda. Então, muda. Muda. Então, U. Muda. O que significa muda? Mãe. Muda. Hebben we nog eentje? Kunnen we nog eentje bedenken? Nou, deze. Goed. Goed. Tá vendo? Bem simples. É o U. Esse é bom. Vamos lá. Esse aqui não é muito difícil. Aí depois nós temos esse aqui. U e I junto. Também uma forma, quem fala para os franceses, faça isso aí. Ó, para a pronúncia certa, deve-se movimentar o queixo, mentalizando-se em E na frente. Por exemplo, eu, né, que seria fam. Isso aqui é meio difícil. Esse eu acho difícil mesmo. Fam. O que significa fam? Fam. Você pode ver que é Por exemplo, baus. Você pode ver aqui. Baus. Então, o que é fam? Sujeira. Isso mesmo, fam é sujeira, imundícia. E baus, o que é baus? Acho que eu não lembro não. Baus, pode ver que tem parecido um E na frente.
Baus. Pode ver quando você pronuncia, por exemplo, faus, tá vendo? É o baus. Então, por exemplo, o house também é muito conhecido, né? House. 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 Esse é complicado. House. House. Esse aqui também, o owl. O que significa isso? Coruja. Owl. Eu aprendi isso porque eu não conseguia falar de jeito nenhum. Esse é mais difícil. Owl. Acho que se eu falar, ninguém vai entender. Owl. E qual que é esse aqui então? Owl. Cebola? Cebola. Só os dois juntos é cebola. Owl. Só isso, Só esses dois é cebola. O e junto, que é o de tongo, né? Owl. Então nós já pegamos os vocais, já pegamos os ditongos. Vamos observar algumas dicas aqui. Por exemplo, nós vamos continuar aqui, está falando o livro. O uso do W, atono no fim das palavras, é uma particularidade da língua holandesa, que ocorre depois da vogal U. Por exemplo, eu, ou, u. E soa como encontro vocálico mais o som de U brasileiro. Exemplos: lau, leu, niu, bau, slu. Então deixa eu explicar aqui para os irmãos o que isso está querendo tentar dizer para nós. Por exemplo, lógico tem muito mais do que está escrito aqui. Tem outros também que é muito conhecido também. Por exemplo, tem palavras que terminam com W no final. Por exemplo, tem esse aqui. Tem esse aqui. Por exemplo, aqui poderíamos escrever. E aqui nós poderíamos escrever. Tá vendo? Isso aqui também é uma forma de expressão, né? Que eu é eu. Então, leu, 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 leu. Você pode ver que o W é um W mudo. Você não escuta ele muito bem. Leu. Tá vendo? Você vê que ele é meio mudo. Aqui é a mesma coisa. New. New. Tá vendo que o W, que é vei no holandês, se fosse ouvir o W, deveria ser nieuw. Nieuw. Mas não. Ele é por isso que ele é mudo, senão atrapalharia a expressão da palavra. Então eles colocaram nesse sentido, né, nessa colocação, para ele ser mudo. Aí você só ouve os vocais, que é o eu e eu. Então, niu, iu, tá vendo aqui o iu, niu, e o eu, leu. Agora se eu colocar, tipo assim, leu, posso colocar um E aqui atrás, ou niu, aí você escuta um W um pouco, niu. Tá vendo que até nisso ele é muito mudo. Niu, tá vendo que o aqui como se o E e o E estivesse junto. Ou leu, tá vendo? Não soa. Ele é um W mudo. Por exemplo também, esse aqui também é muito, nós já aprendemos, eu acho também. Au, tá vendo? Au, que nós já aprendemos, que é o A e o U junto. Então seria lau, tá vendo que o V você não escuta, lau, que significa lau, desculpa, é lau.
Lau. Lau. Lau significa morno. Lembra que eu expliquei para os irmãos semana passada? Morno. Ah, tá. Lau. Lau. Por exemplo, esse aqui também, que seria esse. Esse aqui. O-U-W. Que significa... Deixa eu pegar aqui. Como é que fala isso aqui? Ou. Não. Isso aqui é a mesma coisa que esse. Au. Se esse aqui é ao, esse aqui também é ao. Então, por exemplo, esse aqui. Como é que seria esse? Bal. Bal. Você pode ver que o W também continua mudo. Bal. Ele é bem mudo. Por exemplo, ó, o uso, ele está expressando aqui para mim e para você que soaria como o U do brasileiro, né? Por exemplo, lau é o U. Lau. Bal. Bal. Tá vendo? É o U também. Nil também, você só usa o U. Pode ver que o W não é muito, não escuta direito. Você tem que só aprender a escrever certo. Mas tem que colocar ele. Né? Não, a regra é escrita assim. Então você Só tem não que... vai pronunciar. Não, você não ouve ele. Você pode ler nil, leu. Então, quando você vê essa colocação de palavras, o certo é eu, iu, ao e ao. Então, todos os dois têm o mesmo som. Por exemplo, aqui também está falando assim. Há mais um fonema vocálico em holandês, curto e fraco, que só ocorre em sílabas não acentuadas em certas palavras. Só mais ou menos como U nas palavras em inglês, como sock, bot. Vamos lá, vamos continuar. Esse som é gravado com as seguintes vocais. Por exemplo, pela vocal E. Pela E, of A. D. Por exemplo, D. Você pode ver que aqui o D. D. Por exemplo, D. Quem pode falar D? Ele é escrito com um E. Então, D. Por exemplo, Y. Y também é com um E. Ou o S também é um E. Por exemplo, V. V. Que são o quê? O que são o Y, S, V? O que são esses? São os pronomes pessoais. Por exemplo, T. Por exemplo, esse. Em D. Por exemplo, Câmara. Então você tem que prestar atenção que quando você vê esses dois, você pode ver que você tem que decorar a pronúncia certa. D, T, Y, S, V, em D. Tá vendo? Em D. Sempre vai ter o mesmo som. Você pode estar em qualquer palavra e você vai ter o mesmo som. D. Então, em D. Por exemplo, o E. Câmara. Então, M. Pode ver que tem aqui M. Também tem o B, também tem o V e também tem o R. Depois nós vamos aprender sobre isso aí. Por exemplo, quando você vê isso aqui também, é o que vocês têm que prestar atenção também na pronúncia. Por exemplo, quando está escrito assim, com dois E. Tem dois significados isso aqui. Isso aqui pode significar um, que é em, ou pode significar artigo definido, que significa an.
An. Então você pode pronunciar tanto como an, quando você está falando de artigo, ou tanto como você está falando de número. Em. Então, em seria ser expressado também às vezes com dois em cima, às vezes também você acha-se também no holandês. Mas tem o em, que é com dois E, em. E tem o an. O an é artigo indefinido do holandês. É um artigo indefinido, an. Agora, por exemplo, também o i. Às vezes o i soa como um E. O i às vezes soa como um E. Por exemplo, se eu escrever aqui. Ader. Tá vendo? Ader. Arder. Arder. Leiner. Leiner. Parece que é aquele Leiner. Arder. Pode ver que parece um E, mas é escrito com I. Então, quando você vê IG junto, é como se fosse um E. Quando você também vê juntamente com... Deixa eu pegar aqui, anotei. Por exemplo, quando você também vê IS no final, também soa como E. Por exemplo, esse aqui. Smerig. Tá vendo? Smerig, que é o terminado com IG no final. E quando termina com IS no final, que é notares. Notares. O que é o notares? Tá vendo? Notares. Parece que é um E. Notares. E aqui smerig. Merig. Tá vendo? Parece que é um E também. Todos os dois soam como E, devido a essas duas letras se aparecer junto. Entendeu? Então, quando esses dois estão juntos, soa como E. Quando essas duas estão juntas, soa como E. Entenderam? Ok? Isso aqui é muito importante para vocês que querem falar bem, pronunciar bem, pegar, praticar e treinar em casa. Agora também tem um segredo também no IJ, que é o E. Às vezes ele soa como se fosse dois E. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Por exemplo, esse aqui. Vriendelijk. Diga isso comigo. Vriendelijk. Tá vendo que o E está junto com D? Lembra do D. Então, vriend. Aqui você vê outra vocal, né? Que é I, é junto. Que na verdade é um ditongo, desculpa, um ditongo. Que é o I. Então, vriendelijk. Pode ver que o luk aqui, que é o I, E, que seria o ei, né? Nós conhecemos como ei. Se fosse pronunciar essa também seria like. Vriendelijk. Pode ver que não tem sentido para o holandês. Então, o que é que ele fez? Ele fez soar como se fosse dois E. Então isso aqui parece que é dois, aquele E. É. Vriendelijk. Vriendelijk. Tá vendo? Vriendelijk. Então você pode ver que a pronúncia é escrito com IJ, mas tem o som de E. mas a pronúncia é E, que é os dois E. Tem o som do E. Se você estudar bastante o E, você vai ver. Por exemplo, esse aqui também. Kwalijk. Tá vendo? Kwalijk. Tá vendo também? Parece que é E. Kwalijk. Mas escreve com IJ. Não é escrito com E. É escrito com IJ. O mais fácil de você pegar essas palavrinhas assim é você fazer o que nós conhecemos como sílabas. Por exemplo,
Por exemplo, se você quer pronunciar corretamente, você começa a montar sílabas para você pegar as pronúncias certas. Por exemplo, vou pegar o frinda. É frin look. Pode ver que quando eu fiz a sílaba, eu separei as letras. Ó, frin. Pode ver que no início eu falo frin look. Frindeluk. 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 Por exemplo, qualuk. 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 O que é qualuk? Qualuk é tipo assim, não me leva a mal. Seria uma expressão. Por exemplo, uma coisa não boa. Por exemplo, se eu fiz algum erro, aí eu falo, nem bonito qualuk. Né? Não fica bravo, não fica irritado comigo, não se sente ofendido, etc. Ok? Então, qualuk. Vamos lá para o número 4 do livro. Agora eu vou explicar algumas consoantes complicadas para vocês. Número 4 do livro. Consoantes mais complicadas. Por exemplo, essa daqui. Qual que seria no português? G. E no holandês? Como? Rei. Como? Rei. Ra ou rei? Rei. 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 É um som gutural, está escrito aqui no português para vocês. O que significa gutural? Quem pode dar essa expressão? Gutural. Pode ver que ele vem mais da garganta, lá do fundo. Rei. 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 Por exemplo, groot. 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 Então o G você pronuncia como rei. Também tem um digrafo, né? Que fala, como é que fala? Digrafo. Por exemplo, ou também pode ser visto como duas consoantes. Por exemplo, NG. Quando o N e o G se encontram juntos, você pronuncia da mesma forma que está aqui em cima. Rei. Rei. Por exemplo... Não, eu errei, desculpa. É o de baixo. Quando é CH. Quando o CH se conta junto, você pronuncia às vezes como... Por exemplo... Deixa eu ver uma palavra aqui. Lembra do schoon? Schoon. 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 Então, essas três aqui. On. Schoon. Então o CH, muitas vezes, ele tem um som do G. Desse G aqui. O R. Não é o NG não, é o CH. Ele tem muitas vezes o som de rei. Então, às vezes, você pode encontrar palavras que está escrito com CH, mas às vezes você tem que pronunciar como se fosse o G do holandês, que é o rei. Então, para o exercício dos irmãos, por exemplo, como é que eu falaria essa palavra aqui? Como? E essa?
Reu. E essa? Rau. Então, groot Groot. significa grande. Han Ran. significa ir. Geel Reu. significa amarelo. Gauw Gauw. significa breve. Breve. Gauw, breve, rápido. Breve. Ok? Então, é a palavra G. Rei. 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 En nu gaan we naar Rei. deze. Hoe heet deze? Rei. Agora é Rá, né? Rá. É H, né? Para vocês em português. No holandês, H. Ele é meio aspirado. Rá. Então H. Rá. H. Rá. H. Rá. Por exemplo, nós temos o Rá. H. Huis. House. Huis. House. House. Huis. House. Huis. House. Huis. House. Huis. House. Huis. House. Então aqui tem o H. Rá. H. Rá. H. Rá. Ou por exemplo, nós temos também Hoog. Rô. O que significa Hoog? Alto. Hoog. Alto. Hoog. Rô. Temos também essas palavras com Holland também, Holanda, né? Holland. Rola. Holland. Também é com H. E temos também esse. O R. É. Que é o R. É. Aqui está escrito que soa como R em espanhol. Então, por exemplo, Rotterdam, Rotterdam, Ah, Reis, Reis, Rais. Não, Reis. Então, todas as palavras com, por exemplo, Rat, tá vendo? Rat, Rond, Vonte. Rond. Tem também você pode ver também, é bom ter pegado isso aqui, que eu já até lembrei isso aqui. Você pode ver que aqui é Rat, Rat. Rond. Ronde. Pode ver que soa como T. Sim. Você está prestando atenção? O D às vezes soa T. Pronto. Tem palavras no holandês que você vai encontrar como, soando como T, mas você se escreve com D. Por exemplo, rond. Ronde. Rond. Ronde. Então você pode ver que rond parece que é um T no final, mas se escreve com D. Então o consoante D, às vezes ele no holandês, na pronúncia, aparece como um T. Aí é regras, você tem que decorar quando é com T, quando é com D, entendeu? Essas coisas. E depende da palavra que você escreve, tem palavra que você pode escrever tanto como D e tanto como T, só que o significado vai mudar. A palavra tanto correta com T ou com D, mas o significado muda. Então também tem que prestar atenção nisso. Entenderam? Rond. Então vamos agora para esse aqui, também que não tem no português, também é muito diferente. O J, que no holandês é o Ye. J. J. Ye. J. Então, por exemplo, Jan, Jaap. Senão esse aqui, né? Jas. Esse aqui também é facinho, não é difícil, mas é diferente. No português você fala J, no holandês você fala J. Ye. Então, J, J. Esse é o J. Ye. E nós podemos, por exemplo, encontrar Jas, Jaar, Yar. Jan, que é um nome, né? Jan. Podemos também falar. O que mais tem com J? Yuk. Yuk. O que é Yuk? Não sei falar isso não. Yuk. 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 Tá aqui no Yo. Então tem várias palavras que se escrevem com J.
Yuk não. Então vamos lá. Agora, sabe o que é yo não? Também não. Não. Deixa eu ler aqui pra vocês. Yo. Yuk. Yuk. Não é yuk, é yuk. Yuk. Seria como se fosse... Como eu poderia explicar para os irmãos? Complicado essa. Aqui tá... É tipo um... É um barquinho pequeno. Nossa. Com zela. É um barquinho pequeno com zela. Bem pequenininho. Só aquela... E o... Assim. É um barquinho também, pode ser um speedboat também. É tipo um barco. Yo é um barco. Pequeno. Um barquinho pequeno, às vezes salva vidas, coisas de emergência. Tá escrito aqui. Então tem... Eu também nunca ouvi não, é mais pra quem é marinheiro, as coisas. Deixa que tem os pra... marinheiros. Então, yo, também não sabia que era esse não. Então vamos lá. Agora vamos para esse aqui. Então esse é o yei, yei, yei de yas, yar, yan. Agora nós vamos para o V, né? Que no holandês é V. Então vamos lá. Como em valente, também você pode ver valente. Por exemplo, fun. Fun. For. Fuck. Fiz. Então esse aqui é o V. E tem o fei. Vei, vei. Então, o vei e o vei. Então vamos lá. Então tem um fei e tem um vei. O vei é qual no holandês? É o W. O W soa como vei. Olha, forma-se como os dentes superiores e o lábio inferior. Então, fei. Fei. Você tem tipo colocar o seu dente no seu lábio e tipo fazer apertar um pouquinho. Fei. 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 Por exemplo, para vocês português, Osvaldo, também Valdo. Também você aperta um pouquinho com o dente dentro do lábio. E não soa como o V, o W, né, de inglês. Então, por exemplo, vant. Por exemplo, vort. Por exemplo, viu. Então, vant, porquê, vort, palavras, viu, quero, querer. Então, v. Quem pode falar v? V. F. Então vamos lá. Então isso aqui são os consoantes mais complicados para vocês. O G, o H, o R, o J, o V e o W. Que soa diferente no holandês. Que é o rei, ra, er, yei, fei, vei. Então vamos lá. Fei, vei. Então vamos lá. Recurso das consoantes. O que significa isso? Para manter o som de A, por exemplo, de castelo, e de E, de estar, e de I, de id, ou de O, de olho, U, de stuk, quando se acrescenta outra sílaba, por exemplo, para formar o plural, é preciso dobrar a consoante que se segue, a fim de conservar a sílaba fechada. Não, isso aqui é bem simples, já expliquei um pouquinho para os irmãos. Isso aqui não é difícil. Lembra que eu falei para os irmãos que tem um A e tem dois A, que é um curto, um longo. Então, por exemplo,
Esse aqui é escrito com um met één A. Als je met één A schrijft, dat wil zeggen een korte. Korte. Né? Korte. En als ik het in het meervoud wil zetten, se eu quiser colocar no plural, eu tenho que trabalhar na estrutura da palavra, acrescentando mais uma consoante. Lembra que eu expliquei para os irmãos? Se eu estivesse escrevendo assim, na gramática holandesa, isso aqui significaria um longo e não um curto. Então seria pa-kan. Pa-kan. Mas não é pa-kan, é pa-kan. Pak-kan. Pak-kan. Então o pa-kan, você pode ver que para mim colocar no plural, naar het meervoud te zetten, moet ik nog één extra letter toevoegen. En dat extra letter is deze. Nog een extra K. Por exemplo, bijvoorbeeld pa-kan. Agora está auxiliando o curto A, porque termina com uma consoante. Então, se você encontrar uma palavra curta, mas você escreve sem o auxílio de uma consoante ao lado, na sílaba, aí o que vai acontecer? Vai soar como se fosse uma longa. Então, na pronúncia, quem estiver lendo, quem estiver recebendo alguma coisa sua, vai entender ao contrário, vai entender errado, porque vai estar de errado a pronúncia. Então, preste bem atenção. Isso aqui é coisa fácil, não é coisa difícil. Todas as formas que você quer colocar ou que você quer acrescentar no plural, é só acrescentar mais um consoante. E você colocou a palavra no plural. Todas as palavras que é A, E, I, O, U, você pode acrescentar uma consoante para colocar no plural. E assim a palavra está correta. Se você está falando, você está conversando e você quer na escrita auxiliar, é sempre acrescentar mais um consoante. E a palavra vai estar correta. Então isso aqui é uma coisa de prática, uma coisa fácil, simples, que não tem dificuldade. Aqui também está falando que o I como função de consoante. O que significa isso? Por exemplo, moi. 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 Na palavra moi, você pode ver que o I ele está como se fosse uma consoante, na função de consoante. Porque na verdade, na escrita, né, você pode ver que sempre termina com uma consoante a maioria das palavras. Quando você escreve, você pode ver que a maioria das palavras que é escrita, a maioria termina com uma consoante para auxiliar sem a palavra, mas o I também serve também como uma consoante. Então, moi, roi, bui, knui, soi, ploi, proi, doi, rai, bai. Então, o I também ele funciona como uma consoante. Preste atenção, dígrafos. Dígrafos que fala? Dígrafos. Dígrafos. Dígrafos são combinações de duas letras que representam uma só fônima, o que significa um só som. Este dígrafo é um tanto nasal e parecido com a palavra inglesa king. Então, esta aqui é N, que é o NG junto, por exemplo, de din, in. Então você pode ver que é in, din, por exemplo, din, in. Pode ver que ela soa junto, in. Então, in, por exemplo, de brain também, brain. Então, din, brain. N. Então, você pode ver que é an.
Vamos lá, 1, 2, 3. An. An. Din. Din. Brain. 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 Din. Din. Então você pode ver, olha o que diz aqui. Você pode ver que ela é junto, né? E ela tem, por exemplo, N. Agora vamos ver o CH junto, que é outra. O C e o H. Por exemplo, há dois tipos de pronúncia para esse dígrafo, que ocorre em palavras de origem estrangeira. Por exemplo, como em chá ou chover. Por exemplo, muitas vezes, né, nós vemos aqui, por exemplo, a palavra por exemplo, chocolate. D. Chocolate. 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 Por exemplo, chocolada. Show. Você pode ver aqui, né? Você pode ver que o som dela aqui é show. Então ela parece que é uma forma de tá vendo? Show. Chocolada. Chocolada. Não é T, é D. Chocolade. Eu escrevi errado. Chocolada. Chocolate. Chocolada. Chocolate. Por exemplo. Então você vê que ela soa como se fosse uma forma de um S. Chocolate. Tá vendo? Chocolade. Chocolada. Como se fosse um X. Um X para vocês no português. Um X. Então, chocolade. Agora, por exemplo. Que Então, é chocolate? chocolate. Chocolada, sim. Ah, Chocolada. como português. Por exemplo. E também. Só trocou o T pelo B. E por exemplo também soa também como um G. Aquele. Por exemplo, como. É. Por exemplo, como esse. Remi. Remy. O que é Remi? Coisas químicas, né? Remi. Químico. Química? Remi. É tipo coisa química, é coisa de químicas, né? Coisa químicas. Químico. Então você pode ver também que também soa, esse aqui também soa como R. Dependendo da colocação dele, pode pronunciar como R. Por exemplo, um encontro consonatal muito ocorrente na língua holandesa é ainda a combinação de S, C, H. Você lembra que eu falei para vocês? Que se pronuncia como SG gutural. Então, né, esse ó. Faz. Por exemplo, como esse aqui. Schau. Schau. Por exemplo, esse. Scheef. Scheef. Por exemplo, esse. School. 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 Por exemplo, ficar schoen. Schoen. O que significa schau? Cascal? Não, schau. Não sei não. Schau é tipo uma bandeja. Uma bandeja para vocês. Ja. É em inglês que é mais ou menos isso. Schau. É bandeja? Seria tipo uma bandeja. Schau. O que é esse? O que é scheef? É torto. Uma coisa torta.
School. O que é school? Escola. Escola. O que é schoen? É sapato. Sapato. Então você pode ver quando o S, o CH está junto, seria como se fosse o som do S mais o G do holandês. Então S, G. Então school, school, school. Tá vendo? S, G, O. School. School. Então muitas vezes você vai ver assim. Tem muitas palavras também que você se encontra numa forma de school, schoen. Então você pode ver que é um G gutural. Vamos lá. Sentar aqui agora um pouquinho. E vamos agora tentar compreender um pouco. Vamos agora ler e tentar compreender. Por exemplo, eu quero ver a pronúncia dos irmãos. Eu vou escrever aqui no quadro, os irmãos tentam pronunciar de uma forma correta, uma forma certa, auxiliando o que vocês aprenderam aqui hoje um pouco na questão das pronúncias das palavras. Por exemplo, o que está escrito aqui? Vamos lá, no holandês, no Nederlands. Vai, Laten hen slapen. slapen. Wij laten hem Hem slapen. Slapen. Wij laten laten hem Hem slapen. O slapen. que significa isso? É o meu lá em cima, né? Vamos agora ler. Deixar dormir. Sorry? Deixar dormir. Vamos deixar dormir? Sim, isso mesmo. Nós vamos deixá-lo dormir. Tem também a pronúncia aí também no português. Deixamo-lo dormir. Deixando dormir. Preste bem atenção. Ou deixar. Agora o que eu quero saber dos irmãos é isso aqui. Se essa aqui é um curto ou um longo e se esse é um curto ou longo. Curto esse. Esse aqui, o último. Eu quero saber se o A aqui é curto ou longo. Curto. Curto, laten. Não tem dois A. Laten. Não é curto, não? Eu quero saber de É vocês. curto, Usa a cabeça agora um pouquinho. Curto. Vamos lá. Curto, não? Não. Não. Não? Por quê? Não é só um A? Hã? Vai. É porque tá no plural, né? Ah, é verdade. Não tem que olhar a palavra no plural, tem que olhar ela antes. Não. Você está dizendo errado. Tem que prestar atenção no que eu falei para os irmãos. Quando você faz a sílaba, ela se encontra só. Não tem uma consoante aqui no final dela. Então é uma longa. Se fosse uma curta, teria que ter dois P. Ah, tá certo. Entendeu? Então o segredo está na questão da gramática. Se vocês pegarem a ortografia, vai dizendo, você tem que prestar atenção se termina com uma consoante ou se termina com uma vocal. Se terminar com uma vocal, é uma longa. Se terminar com uma consoante, é uma curta. Essa é a regra. Termina com uma consoante, é longa. Se termina com uma vocal, é curta. Vocal curta, consoante longa. Não pode esquecer. de novo, Hã? é o contrário.
É o contrário. Termina com a consoante, é curta. É Se coisa. terminar com uma vocal, É é longa. Na sílaba, na separação das letras. É verdade. Entendeu? Vou procurar isso. Ok? Então, quando você terminar com a consoante, Quando você está fazendo uma sílaba e a última letra aqui da primeira separação, a última aqui é uma consoante, é um curto. Se termina com uma vocal, é uma longa. Entendeu? Na hora que separa, né? Que você É, quando você faz a separação das palavras. Nossa, eu preciso ir no banheiro, tá? Vai lá. Entendeu? Sim, agora sim. Vamos ver se eu já não esquece. lembrar. Marina. Ai, gente, tô esperando. Então tá.